Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo para a gente realizar a valsa. A valsa é um dos passos que a gente mais usa em determinados balés e, se ele bem feito, ele pode caracterizar muito lindamente a coreografia que nós vamos realizar. Primeiro de tudo, uma coisa que eu falo assim toda hora para os meus alunos, não adianta, a gente tem que pensar na nossa postura. Então, sempre falo, a nossa pelve, primeira coisa que a gente pensa, a pelve deve ser sempre neutra, a gente não pode nem empinar a postura e nem encaixar demais o bumbum. Temos que manter a curvatura natural da nossa pelve. Outra coisa, escápulas lá para baixo. Escápulas são esses ossinhos que a gente tem aqui, ó, do ombro, tá? Então ele tem que levar lá para baixo, tá bem? E a nossa respiração. Sempre que a gente for dançar, a gente tem que pensar na nossa respiração. Respiração sempre diafragmática. Então ela vai começar aqui, bem aqui nessa altura do nosso tórax, tá bem? Então eu encho a minha barriga como se eu quisesse encher a barriga e na hora que eu for soltar o ar, eu assopro com mais vigorosidade, porque aí eu estimulo, eu ativo a musculatura acessória do meu abdômen e ele vai auxiliar a dar estabilidade no nosso movimento, tá bem? Então, partindo disso, vamos para a valsa. A valsa, ela está dentro do compasso musical ternário, então a gente vai contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? E elas são 3 passos, eu vou dar um passo para a direita, eu piso atrás, eu subo e volto. Esse subir e voltar é só uma leve transferência de peso, eu não vou me manter lá na troca de base, eu só vou passar e voltar para o começo, tá bem? Então, quando eu vou fazer a valsa, eu tenho que pensar justamente nisso. Meu pé que vai ficar atrás, ele vai subir na meia ponta e o meu pé da frente, ele vai esticar a ponta e já voltar. Então eu vou fazer isso e volto, isso e volto, isso e volto, tá? E aí, quando eu for fazer o movimento inteiro, tenho que pensar que no balé a gente sempre pisa pela ponta do pé. Então eu passo pela ponta do pé, o meu pé de trás ele passa pela ponta, ele sobe meia ponta e ele volta para a ponta. E aí ele vai voltar para o outro lado. Eu piso, a ponta sobe e volto. E aí eu estico a ponta. Outra coisa que a gente tem que pensar na hora de realizar a valsa, em manter o andeor. Então, imagina sempre que tem uma pessoa puxando você de um lado e uma pessoa puxando pelo outro. Então, o meu movimento é para lateral. O meu joelho ele não vai para frente e o meu quadril não empina lá para trás. Eu sempre faço o movimento para lateral. Então, eu abro e subo. E eu abro e subo, tá bem? E aí, depois disso, a gente inclui os braços. Braço na valsa sempre é ao contrário da perna. Então, se eu tô indo para o lado direito, o meu braço de ação vai ser o braço esquerdo. Se eu tô indo para o lado esquerdo, o meu braço de ação vai ser o braço direito. Ele vai passar por baixo e subir. Vai passar por baixo e subir. Passar por baixo e subir, passar por baixo e subir. Completo ele fica desta forma. Tá bem? Então, para você treinar em casa, treina o passo decomposto. Primeiro, só esse balance. Então, a transferência de peso é importante você treinar. Depois você vai treinar a pisada. Eu piso ao lado, eu piso atrás e volto. Eu piso ao lado, piso atrás e volto. E aí depois você junta com os pés, ponta do pé. Vou ao lado, subo e desço. Ao lado, subo
e desço, tá? Aí depois desse treino que você já estiver segura de realizar o passo, a gente inclui o braço. Então, eu subo ao contrário da perna que movimenta. E aí, depois de tudo isso, quando você estiver segura de realizar pés e braços juntos, vamos pensar um pouquinho no tronco, tá? Para ele não ficar um movimento estático. Eu preciso ter movimento no tronco também. Então, por exemplo, estou indo para a direita, o meu tronco vai dar uma leve inclinadinha para a esquerda. Eu inclino e subo. Vou para a esquerda, inclino para a direita. E você pode acompanhar também o movimento com o olhar, tá? Então, é sempre bom você olhar para a sua mão que está realizando o movimento. E aí você faz a valsa mais limpa e mais orgânica, ela fica mais fluida, tá bem? E é isso!